glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Levante suas mãos, Senhor, te agradecemos, te damos honra, te damos glória. Receba todo louvor, toda adoração. Bendito seja o teu nome, que está acima de todos os nomes. O Deus que não muda, que és fiel. Santo é o teu nome, Rei da glória. Seja adorado, engrandecido para sempre. Aplauda ao Senhor e dá glória a Deus. Aleluia. Cumprimente esse irmão que está do seu lado. Dá um abraço nele aí, glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus, amém. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem eu estava vendo um vídeo já do balanço geral de São Paulo, as novas maquininhas da tecnologia que chegou ao Brasil, já vai ser implantada agora em agosto, que é justamente você, pelas veias que passam na mão, você agora você coloca a mão na maquininha, e a mão na maquininha reconhece a sua bio, e a sua mão você compra, paga, autoriza, dá sua identidade, CPF, tudo assim. Por que eu estou falando isso? Porque isso, irmãos, já está escrito na palavra de Deus, lá em Apocalipse. Quando o advento do anticristo, ele vir sobre o mundo, e só irá poder comprar e vender quem tiver o sinal da besta. E o sinal da besta... o número da besta é 666. Eu fico vendo, eu vi esse vídeo, eu falei, e o povo está com tanta naturalidade, achando isso tão normal, e muitos crentes vão cadastrar a sua bio nessa mão. E o texto diz que esse sinal da besta, a pessoa só vai poder comprar e vender, e o sinal da besta ela será na mão ou na testa. Entendeu? Na testa, porque hoje todos nós, assim como tem a digital, a íris dos olhos, ela é individual. Então são dezenas, centenas e milhões a um de erro. Então a íris é diferente, bem como a digital, entendeu? Quando fala na testa, porque você pode codificar pela íris dos olhos, pela palma da mão. Eu até procurei meu celular aqui, não, está com o irmão. É porque eu ia projetar isso aqui para vocês verem o que está acontecendo nesse tempo atual que nós estamos vivendo. Entendeu? Nós estamos vivendo um momento assim em que as profecias estão se cumprindo. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou se esfriariam. Então, por exemplo, é importante você que é crente se aproximar de Deus. Como eu disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendeu? Hoje, por exemplo, hoje é um dia assim, no mundo e fora aí, é um dia voltado, principalmente o Brasil, para o jogo do Brasil. O pastor Jorge Linhares falou assim: não muda nada, chamou os pastores todos, não muda nada, não muda culto, que tenha uma pessoa no culto, mas o culto é normal. Só que acontece o seguinte, eu queria trazer com a sua consciência hoje,
Por exemplo, se você pensa assim, eu vou faltar, ninguém vai sentir minha falta. Mas se todo mundo pensar como você, como seria o culto a Deus? Acabei de conversar com a diaconisa aqui de manhã, mais cedo. Ela falou, pastor, tem uma pessoa assim, que está em fase terrível, terminal no hospital. Quando a pessoa ela chega numa fase em que os médicos não tem remédio mais, não tem recursos, medicamento, toda a força da medicina, não tem mais jeito, aí a pessoa apela para Deus, entendeu? Por exemplo, a Bíblia fala assim, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. A Bíblia diz assim, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. Deus fala, nós não somos provados quando tudo está bem, não. Nós somos provados quando chega no estreito. A gente é provada a tua identidade cristã quando você passa pelo fogo. Os 3 hebreus, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, de prova. A gente é provado quando, por exemplo, alguém te dá um objeto de idolatria, e você então, você se curva ao objeto, você beija o objeto, ou você vai, por exemplo, em uma religião, uma denominação, uma igreja, onde lá você tem que beijar uma imagem uma imagem, enquanto a Bíblia diz, olha, não farás para ti imagem de escultura. É nesse momento que você é provado. Você chega numa formatura, como muitos já chegaram, crentes, e que o culto e ação de graças é na igreja, e o culto e ação de graças é em outra igreja, onde tem imagem de escultura, onde os formandos tinham que beijar os pés de uma imagem, de uma santa. Entendeu? Então, é nesse momento que você é provado. Nós mostramos quem somos em Cristo Jesus, não é quando nós nos reunimos em culto, nos abraçamos, não. Nós provamos quem somos, quando nós somos provados. E hoje é um dia importante para você provar para você mesmo e para a sua família a sua identidade cristã. Porque se você cai em cima de uma maca, em cima de um hospital, e os médicos renegam tudo, Lancerote não vai lá atrás para socorrer você, não. Vini Júnior não vai lá para doar sangue para você, não. Rafinha não vai lá dar condolências à sua família, não. A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou falando isso por quê? Porque você acha que eu não sou tentado a querer assistir jogo de Brasil? Só que eu quero dizer para você uma coisa, por trás de todo esse mercado aí de futebol, tem obras, tem satanismo, tem bets que rouba dinheiro de todo mundo, muitos crentes, aqui eu não tenho ciência, mas eu sei de crentes de outras que estão endividadas, perderam muito dinheiro por causa de bets, de jogos, tá certo? São patrocinadores de futebol. Pastor, mas você está esquecendo o patriotismo. Nós somos patriotas, assim no sentido de nação, bandeira do Brasil. Mas a seleção brasileira está representando o nosso país. Sim, só que coloca na balança o que realmente ocupa o lugar do teu coração. O que ocupa o lugar mesmo no teu coração? Não, pastor, que é isso? Tantos pastores mudaram o horário de culto. O meu pastor Jorge, falou assim, não muda o horário de culto, não muda nada, o culto é a Deus.
pode ter os mesmos crentes, irmãos em Cristo, adorando ao Senhor, pode ter 5 pessoas, o culto é a Deus, é ao Senhor. Então, nós não podemos misturar o sacro com o profano. Você é livre, a gente não pode pegar, amarrar ninguém para vir para o culto, ok? Você é livre. Igual o pastor Walter, na quarta-feira, ele falou: pastor, a minha filha Jéssica, você sabe, ela congrega com meu irmão da Assembleia de Deus. E vai ter o aniversário da Jéssica, justamente, a comemoração à noite, no culto. E eu estou falando para o senhor porque é minha filha, né, especial, eu tenho que estar lá com ela. E eu não vou estar, pode até transparecer que eu não vim ao culto à noite porque eu fiquei assistindo o jogo. Entendeu? Então, o processo de prova que a gente passa, que é a identidade cristã. Por que eu comecei essa fala mostrando a questão apocalíptica? Porque o funil, nós vivemos pela graça, a porta da graça está aberta, tal. Mas vai chegar um momento em que vai ser separado os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Existe a igreja local, a igreja invisível, que somente Deus sabe quem é. Existe a igreja militante, é a igreja, estou falando aqui, a gente estuda isso em aula de teologia eclesiástica. Existe a igreja militante, a igreja que milita, que prega o evangelho, tal. Essa igreja. Que a pessoa pode pregar o evangelho e não ser salvo. Não é, está ali no meio da multidão. É um joio no meio do trigo. E existe a igreja invisível, que é só a igreja que Deus sabe quem é, Deus sonda o coração, que eu posso estar aqui e não ser o que sou, mas Deus sabe quem eu sou, entendeu? E existe a igreja triunfante. Dentro da eclesiologia, a igreja triunfante é aquela que será arrebatada da terra. É a igreja que vai ser arrebatada da terra. Essa igreja é a igreja que não se contaminou com o pecado. É a igreja que buscou a sua face. É a igreja que não fez postes ídolos. É a igreja que não se curvou a outros ídolos. É a igreja que adorou o único Deus e serviu a Ele. É a igreja que passou pela prova. Entendeu? Aí muita gente canta, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Esse momento, hoje, por exemplo, hoje às 17 horas, 18 horas em ponto aqui, horário de culto, é uma prova. É uma prova de quem realmente você é. Se você vai ficar em frente a uma televisão, ou porque você já não viria mesmo ao culto, tudo bem. Deus sabe o seu coração e sabe que você já não viria o culto à noite. Mas se é um culto que você é membro da igreja, a igreja tem um culto às 18 horas, e você diz ser um adorador de Jesus, ok? 18 horas é um momento de prova, para provar quem é o seu Deus. Se é um momento, uma situação de euforia momentânea, ok? Ou se é um momento de você estar na presença de Deus agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, pelo que Ele tem feito. Aonde está o teu tesouro, ali é um momento de prova. E é uma prova simples. Não é uma prova como muitos países da África e países anticristãos pessoas estão sendo enterradas vivas. Eu vi as imagens no vídeo, as pessoas sendo enterradas vivas, com as mãos para fora, mexendo, e elas sendo enterradas vivas por professar sua fé em Jesus Cristo. Isso é uma prova pesada. Prova pesada é pegar sua esposa, pegar seu filho, sua filha, estuprar sua filha na sua frente, esfaquear sua família e você para se negar a Jesus. Uma prova de você estar num culto
um dia do Senhor, o dia do Senhor, dia de ceia do Senhor, que é uma vez que a gente celebra, uma vez por mês. Um culto que a Deus, tá certo? Você pegar, substituir. Ah, mas pastor, a Copa é de 4 em 4 anos. Alguém falou para mim, pastor, o povo está tão cego que poderia já, esse jogo que vai ter aí, logo o Brasil perder logo de 4-0, para quando a pessoa chegar, ela, final do jogo, ela colocar na balança e ver que isso aí é ilusão. E que Deus é um Deus que permanece para sempre. É o Deus que faz brotar o dia todas as manhãs. É o Deus que faz o sol se pôr ao entardecer. É o Deus que faz a macieira nascer maçã. É o Deus que dá o trigo para você comer o pão. É o Deus que faz brotar da terra os grãos de feijão para você comer. É o Deus que faz a criação, o frango para você se alimentar. Entendeu? Então, essa palavra é uma palavra pastoral para você sair daqui refletindo. Entendeu? A vida da gente são sementeiras, que você planta as sementes e existe a colheita. Então, quando eu falo de prova, porque esse é um momento de prova. A pastor, você está falando isso porque você é pastor. Não. Não é só porque eu sou pastor, por ser pastor, eu tenho uma responsabilidade com o rebanho. Que quando eu chegar diante de Deus, eu não fui omisso. Eu fui, ok? Mostrei o caminho. Agora, o ser humano, ele é livre. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Entendeu? O que ele quiser. Então, estou falando para vocês porque você é membro da igreja. Pessoa que só vem na igreja, é congregado, visitante, tudo bem. Mas você que é membro da igreja, você é responsável por prestar o culto a Deus. Você é responsável. E se todo mundo tomar a mesma atitude sua, como será o culto? Ou a atitude que você tomaria? Porque de repente essa palavra aqui pode ter mudado o teu conceito. Como estaria o culto a Deus? Entendeu? Então, Deus, ele é soberano, ele é digno de toda a glória. Eu estou aqui, falando para vocês aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Porque é a graça de Deus e a misericórdia que faz com que a gente tenha vida, que a gente respire. Entendeu? Sabe aquele terremoto que aconteceu na Venezuela? Você sabe o que estava acontecendo na capital, em Maracaibo? Estava lá acontecendo um festival, uma festa de feitiçaria, de satanista. Ah, mas foi isso, pastor? Foi a ira de Deus? Eu sei que eu e você, nós estamos vivos pela graça e misericórdia. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renova a cada manhã. Ele que te dá condição para você amanhã acordar e ir para o seu trabalho, para você beber uma água, para você ir ao banheiro e o seu aparelho digestivo funcionar direitinho. Esse momento de prova que há de vir sobre toda a terra, de você impor as mãos que já está, eu queria muito que esse vídeo, eu vou jogar nos grupos da igreja, porque o Balanço Geral, uma reportagem, quando vai para a emissora de TV, é porque ela já passou por vários filtros, não é uma verdade, não é IA. Entendeu? E na China já funciona, o comprar e vender pela palma da mão. Entendeu? Então, eu imagino, a palavra de Deus quer dizer, você submeter a isso, e preste bem atenção, Satanás é tão sorrateiro, que ele vai infiltrando, e as pessoas, não é natural, não é mais fácil, com a mão, tal. Mas já é a preparação do anticristo, para a realização, cumprimento da palavra de Deus.
Não existe um produto, irmãos, não existe um produto que você compra de mercado que não tem o código de barra. Você vai ver o código de barra, nunca mudou, desde quando começou em 1946 ou 50, não sei ao certo quando começou, mas o código de barra não mudou, está lá os códigos, está ali as barras, está ali 2 barras maiores no início, 2 barras maiores no meio e 2 barras maiores no final. Quantas barras? 2 mais 2 mais 2, 6. É o número do homem. Em 1984. Aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitos crentes que não leem a Bíblia, tem muitos crentes que não oram, tem muitos crentes que ficam brincando com Deus, tem muitos crentes que se misturam, por exemplo, em lugares que coloca os pés em lugares que Jesus não está lá, entendeu? Não está lá. Tem muitos crentes que estão indo pela bebida, está bebendo, e acham normal beber uma cerveja, beber uma vodka. Ficarão de fora os maldizentes, os feiticeiros, os beberrões. Está na Bíblia. A vida cristã, ela não é glamourosa. A vida cristã é de renúncia. Se você quer servir a Deus, então você vai servir a Deus do jeito que é para ser. Você não pode servir a Deus amando o mundo, porque a Bíblia nos diz: não ameis o mundo e no mundo há. Aqueles que amam o mundo constituem-se inimigos de Deus. Então, como é que eu vou ficar com carinha de santo dentro da igreja e lá fora dando mau testemunho, bebendo cerveja, indo em festas raves, festa junina? Para quem não sabe, festa junina é uma festa pagã, entendeu? Festa junina, festa de São João. Na verdade, o argumento é que é o aniversário de João Batista. Essa festa aconteceu porque cortaram a cabeça de João Batista. É uma festa idólatra, porque é idolatria a João. As coisas típicas do ambiente ali onde está sendo a festa, ela é pagã. Você pegar, reunir a sua casa, ou seja que for, igual, por exemplo, o Ministério de Dança fez lá, a festa ali com as meninas da dança, tal, e com as comidas, o milho que está nessa época, não é um problema. Jesus está sendo glorificado. O problema é as músicas que são consagradas a São João, as coisas do mundo, a bebida, o quentão, a cachaça dentro, ali junto com a gengibre, está entendendo? O enredo que é cercado à festa. Entendeu? Então, você sair da sua casa para ir para um terreiro de candomblé, para ir para uma festa junina, para você para uma... é a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Já estou pregando, já vou orar, vamos participar da ceia. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como o moinho que o vento espalha. Pelo que não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O seu prazer está na lei do Senhor. Quantos aqui realmente, com sinceridade, eu sou profeta de Deus nessa manhã na sua vida?
Quantos verdadeiramente essa semana teve prazer na lei do Senhor? Quantos aqui literalmente, realmente, não precisa se manifestar, só para você mesmo. Eu quero que essa reflexão, sou profeta de Deus para você. Que hoje eu já dobrei meu joelho, falei com Deus, e eu estou sendo boca de Deus para você, o coração aqui. E antes de falar para você, Deus fala comigo. Quantos realmente, literalmente, teve prazer na palavra de Deus essa semana? Assim como você toma um açaí, tem prazer no açaí, tem um prazer num sorvete, um prazer em uma boa comida, em uma vaca atolada, numa lasanha. Quantos realmente abriram a Bíblia essa semana com prazer? Então, se você não teve prazer na lei do Senhor, você é um crente morno. Você não é um crente quente. A Bíblia, Deus falando à igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia era morna, era rica, tinha muito dinheiro. O colírio, famoso colírio que era de lá, de Laodiceia, a riqueza. Mas o que acontece? Ela estava morna. E o Senhor falou assim, está em Apocalipse capítulo 3, olha lá. Porque não esfria, nem quente, esmorna, vomitar-te-ei da minha boca. Entendeu? Então, se você não tem prazer na lei do Senhor, vai para a televisão, pode ir. Vai, tranquilo. Porque você não é um crente frio. Você é um crente que frequenta a igreja, mas você é morno. Ah, pastor, mas eu estou cansado, eu já não vinha no culto à noite. Então desliga a sua televisão e prove para Deus, não é para mim não. Prove para Deus e para a sua família que o teu tesouro está em Deus, não está no futebol. Porque se você ficar em casa, que você poderia estar no culto, como eu estaria aqui no culto, minha esposa, estaremos aqui no culto. Entendeu? Então, essa palavra, ela é indigesta. Não é uma palavra para sapatear e dar glória a Deus, não, mas é uma palavra que cura e que restaura. Entendeu? Porque o Senhor não vai cobrar de mim depois. Pastor, o senhor não torce pelo Brasil? Eu torço. O último jogo que teve, vibrei, pulei. Mas agora, hoje, é um jogo que marcaram no horário de um culto a Deus, que eu e você estamos habituados a participar. Entendeu? Então, aí essa palavra é para você. E Deus está preocupado, sabe por quê, irmãos? Olha só, nós estamos vivendo um mundo abalado. É um abalo. Todas as vezes que Israel se afastou de Deus, as nações bombardearam Israel, lutaram contra Israel. Entendeu? Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, vem batalhas espirituais, vem demônios, para tentar tirar você de Deus, desanimar você, tirar a alegria da salvação, fazer de você uma pessoa pequena, desprovida de poder, de autoridade. Você quer ter autoridade na sua casa, diante das pessoas? Você dá o exemplo. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. As pessoas não beberem na sua presença, não, porque não vou respeitar aqui fulano de tal. Estão falando aí piadas indecentes e imorais. Não, peraí. Zé Procópio chegou. Ana Lúcia chegou. Peraí. Por quê? Você tem uma identidade. Quando eu falo de prova, é porque muitos crentes hoje não sabem o que é prova. E quando a Bíblia fala, você sabe,
que o ouro é depurado no fogo. Para sair o ouro puro, é colocado fogo em cima do ouro. E aí o ouro puro é refinado. E as impurezas, a sujeira, as pedregulhos que estão dentro do ouro, fica para trás. E desce pela valeta ali, o ouro puro. Nós somos refinados, como diz o profeta. Nós somos depurado, refinado, é na prova, é no fogo. E que o Espírito de Deus nos dê graça, nos dê sabedoria. Porque, sabe o que acontece? Nós não podemos viver uma vida cristã como muitas igrejas vivem. Uma igreja cristã onde todo mundo pode fazer o que quer. Se você quer ser um crente, seja um crente de verdade. Crente verdadeiro. Que dê bom testemunho lá fora, tá certo? Que ama Jesus, que traz a sua Bíblia, não tem vergonha de carregar a Bíblia. Sei que tem gente que carrega a Bíblia no celular, tudo bem. Mas se você aprecia a palavra, lê a palavra, se você busca a Deus, se você lê, ótimo. Mas você precisa demonstrar realmente se você é de Jesus ou se você é uma pessoa profana dentro da casa de Deus. Deus separará os bodes das ovelhas. O joio, é o que está na Bíblia. O joio do trigo. Eu não quero ser bode. Eu não quero ser joio. Logo eu preciso ter uma identidade de quem eu sou. E a minha identidade faz com que eu me aproxime de Deus e não me afaste de Deus. Aproximar de Deus é me desvencilhar de pessoas, amizades que me afastam de Deus. Amizades que colocam em dúvida o caráter de Deus. Amizades que me tiram do culto a Deus. E me aproximar de pessoas que vão elevar a minha vida espiritual com Deus. E não ser uma pessoa rotulada, sou rotulada, com carinha de santo. E a Bíblia falou isso aos fariseus e saduceus, que vestia roupagem de puro linho, demonstrava ser da religião judaica, mas eram como sepulcros caiados, que por fora está tudo bonitinho, perfume, beleza, mas por dentro estava podre. Estava podre, com a vida cheia de maracutaia, de adultérios, de mentiras e de engano. E não adianta. Você pode me enganar, você pode enganar seu pai, você pode passar o mel na boca de qualquer pessoa, mas de Deus ninguém se engana. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me deito e quando me levanto. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso proceder, as nossas intenções. Ele sabe quantas vezes, quantas pessoas você falou dele, do amor dele para esse ano. Quantas vezes você dobrou o seu joelho essa semana. Ele sabe. Abra suas mãos. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta palavra. Eu creio que o Senhor falou ao meu coração e o coração do teu povo. Deus, nós queremos nos aproximar de Ti. Não deixe que o nosso coração venha se corromper, que o nosso coração venha mudar, meu Deus. Deus, e por circunstâncias, Pedro, quando Jesus foi preso, uma mulher chegou para Pedro e falou assim: tu és um deles. Ele falou: não, não sou. Pedro ficou com medo dos soldados, com medo de ser preso. Daqui a pouco a mulher chega novamente e fala assim: olha, tu é um deles. Tu é um dele, porque você parece demais com ele. Não, não sou.
E o galo cantou. Porque Jesus havia falado, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E aí ele negou a segunda vez. Depois a mulher olhando para ele, foi até ele, perto da fogueira, e falou assim, olha, tu é um deles sim, porque até a sua fala denuncia, você se parece muito com ele. E aí o galo canta a segunda vez. Até Pedro, que andou com Jesus, ele negou Jesus. E não queremos ser, Deus, esse tipo de pessoas. Eu não quero, pastor, Deus. Por favor, me tira da terra, me leva daqui, Deus, antes de trocar o Senhor por qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, nesse momento, Pai, encha a nossa alma de paz, alegria, de renovo. Purifica os nossos lábios, nossa mente, nosso coração. Deus, nós possamos estar próximo de Ti. Nós possamos buscar a Tua presença, nós possamos Te amar cada vez mais, nós possamos renovar, Deus, a nossa aliança contigo, como vamos participar da ceia agora. É uma renovação da aliança. Eu estive ali, Deus, no jardim do túmulo, participei da ceia ali, meu Deus, próximo ali, onde o Senhor foi sepultado. Meu Deus, é uma realidade. Não estamos aqui por causa de Roberto Carlos. Não estamos aqui nessa manhã, meu Deus, por causa de um cantor famoso, meu Pai. Estamos aqui porque um dia entregamos nossa vida para Ti. Isso é uma realidade. Não deixe, Pai, que ficamos em cima do muro. Oh Deus, nós não podemos ficar com ânimo dobre, como diz a Tua palavra. E ânimo dobre é justamente isso, a pessoa ficar em cima do muro, não definir o que ela é. A Tua palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal para temperar, para salgar, e a luz para iluminar os corações que estão a ponto do desespero, iluminar os corações que estão vivendo uma derrota, vivendo uma maldição, iluminar os corações que estão sofrendo, que estão padecendo, gente que está envolvida no espiritismo, uma vida longe, Deus, as pessoas que estão vivendo, meu Deus, uma vida longe, depressão, pensamento suicida. Meu Deus, nós somos a luz para essas pessoas. A igreja que somos nós, não é o templo, somos nós. E hoje vamos estar aqui às 18 horas, Deus, como todos os domingos fazemos. Ó Deus, para Te adorar em espírito e em verdade. Não é uma família que vai chegar, não é um amigo que vai chegar para fazer visita. Olha, você chegou agora, mas daqui meia hora eu estou indo para o culto adorar o meu Deus. Eu estou indo adorar o Senhor. Que hora? Mas eu vim aqui para a sua casa, trouxe carne. Não. 17h30 eu estou saindo daqui porque eu vou adorar o meu Deus. Ao Senhor que me deu vida, que me deu salvação. Ao Senhor que morreu na cruz para me salvar. Deus, nessa manhã receba a nossa adoração, nosso louvor. Perdoa os nossos pecados. Deus, queremos nos aproximar de Ti cada vez mais. Senhor, Senhor, Senhor. E como brasileiro, depois, 8 horas, a gente fica sabendo o resultado. Quanto foi? O Brasil perdeu de 4-1. O Brasil ganhou de 1-0. Isso não vai mudar nada, não vai mudar a nossa vida, não vai mudar a igreja, não vai mudar a família, não vai mudar nada no Brasil. Ó Deus, mas vir cultuar o Senhor, levantar as mãos, vai mudar a nossa vida. O Senhor vai receber como um bom grado. E hoje à noite nós podemos fazer um pedido para o Senhor. Com certeza que o Senhor estará recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor e nos abençoando. Seja o Senhor adorado para sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele e dar brado de júbilo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero convidar os diáconos, vamos participar da ceia agora. Esse culto das 10 é um culto bem rápido, porque ele começa às 10 horas e termina 11h30 em ponto, porque a gente precisa, muitos irmãos vão para casa, né? Tem irmãs que o marido não é crente, e precisa fazer o almoço, então nós estamos aqui, já vamos participar da ceia, agora que são 11h16. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, olha só, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, aqui está sendo feita a instrução
da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo começa a instruir os irmãos de Corinto, porque o que estava acontecendo? Os irmãos estavam, a ceia era banquete, era aquele banquete, muita carne, muita coisa, e aí eles não estavam discernindo aquele momento espiritual. Aí Paulo fala, não, quem quiser comer, coma em casa, mas esse momento é um memorial da ceia do Senhor, é o que Jesus fez por nós, por mim e por você. Então, aí ele começa a ministrar, versículo 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Senhor, nós estamos aqui, obrigado por esse momento tão importante. Deus, que vamos participar da ceia do Senhor. Receba o nosso coração, Deus, e queremos nos apresentar diante de Ti, Deus, como cartas vivas do Senhor. Consagramos o pão e o suco da vide, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode distribuir, conforme você for recebendo, você já fica em pé, tá bom? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus Aleluia. deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, Aleluia. monte baixou. Cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, mas Jesus para dar-me o perdão. Adore ao Senhor, adore, adore, adore. Adore ao Senhor, adore. Abra o seu coração. Adore aquele que é santo. Adore. Oh, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, quando eu falei sobre festa consagrada a ídolos, é porque a Bíblia diz que nós não podemos comer nada consagrado a ídolos. Seja São Cristóvão, seja doces que é consagrado a São Cosme e Damião. Entendeu? Que na Igreja Católica são dois santos, mas no Espiritismo são duas entidades. Então, o texto diz: ele reuniu seus discípulos, pegou o pão e, havendo dado graças, agradeça a Deus e agradeça. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus. Partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos do pão. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de haver ceado, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Aleluia. Em memória do Senhor, beba do cálice. Aleluia. O de cruz, Aleluia. bela o dia. Glória a Deus. Como Emblema. Pastor Eduardo, vem cá, pastor, orar por nós. Mas contempla esta cruz. Declare. porque Deu a vida por mim, pecador. deu a vida